Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 3 do curso de Introdução à Teoria dos Números. E como prometido, essa aula faz parte daquela aula dedicada à resolução de exercícios, né? Dessa vez vamos resolver alguns exercícios aqui, bem para facilitar e melhorar nossa compreensão sobre o que seria uma relação de equivalência, tá bem? Vamos ver a coisa acontecendo aqui. Bem, nesse exercício eu trago na verdade 3 situações para a gente avaliar direitinho, tá? E o exercício, na sua forma geral, é isso aqui. Eu quero que a gente julgue e decida se uma relação sobre um conjunto aí dados é ou não uma relação de equivalência, tá bem? Numa primeira situação, o que é que eu trago para vocês? Eu trago que o conjunto em questão é o conjunto dos números inteiros, n, e eu vou falar que 2 elementos desse conjunto estarão relacionados se somente se a soma desses elementos for igual a 7, tá? Quando ocorrer isso que eu vou falar que os dois estão relacionados, né? Então essa é a relação que eu estabeleci entre 2 elementos desse conjunto. Num segundo momento, eu vou considerar o conjunto E como sendo o conjunto de todas as retas de um plano alfa dado, e a relação foi definida dessa forma. Eu vou falar que 2 elementos desse conjunto, ou seja, 2 retas, estarão relacionadas se somente se elas forem perpendiculares. Está aqui o símbolo de perpendicularismo entre 2 retas, tudo bem? O conjunto de todas as retas de um plano, e a relação definida é a relação de perpendicularidade, tudo bem? E no terceiro momento eu trago aqui um conjunto mais elaborado. O conjunto E dessa vez é o produto cartesiano de n por n, onde n aqui é o nosso conhecido conjunto dos números naturais, que vai de 0 ao infinito positivo, né? Inteiros. E qual a relação que eu defini sobre esses elementos? Note, como o conjunto em questão é um produto cartesiano entre 2 conjuntos, os seus elementos são pares ordenados. E quando é que eu vou falar, né? O que é que essa relação estabelece? Quando é que ela fala que um elemento está relacionado com o outro? Então, um elemento AB está relacionado com um elemento CD, se somente se eu somar as entradas do par AB, e isso foi igual à soma das entradas do par aqui CD. Então, AB vai estar relacionado com CD se somente se a soma de AB for igual à soma de C com D, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui resolvendo o primeiro. Solução de 1. Para você decidir se uma relação é ou não de equivalência sobre um conjunto dado, primeiro você tem que saber a definição precisa do que seria uma relação de equivalência. Sugiro que você retorne à nossa aula 2 e mentalize e visualize muito bem os detalhes da definição de relação de equivalência. Feito isso, a gente vai necessariamente, para decidir se uma relação ela é ou não de equivalência, ver se ela satisfaz 3 propriedades exigidas na definição, que são as propriedades de reflexividade, simetria e transitividade. Vamos ver se essa relação R aqui do exercício 1, ela satisfaz a propriedade reflexiva em Z. Então vamos tomar aqui um elemento em Z e vamos analisar se esse elemento está relacionado consigo próprio, tá bem? Então note que o X, de acordo com a relação dada, não está relacionado com X. Sabe por quê? Porque necessariamente, se você pega um número X inteiro e soma com ele mesmo, isso é um número par. E minha relação exige que essa soma seja igual a 7, que é ímpar. Ou seja, isso nunca vai acontecer, né? Não tem como nem a gente pensar na situação em que o X seja igual a 3,5 para você somar X com X e dar igual a 7. Porque 3,5 não é um número inteiro, então está fora de cogitação. Isso aqui não vai acontecer, né?
A gente não pode ter que x mais x seja igual a 7, já que x é um número inteiro. Logo, essa relação ela não satisfaz a propriedade reflexiva, tudo bem? Portanto, neste caso, essa relação ela não é uma relação de equivalência no conjunto E. O segundo exercício é aquele onde o conjunto E é o conjunto de todas as retas de um plano alfa dado, e a relação estabelecida entre essas retas é a de perpendicularidade. Tudo bem? Então veja, vamos considerar aqui uma reta R em π, né, que é uma reta do conjunto. E veja só, a primeira coisa a se verificar se essa relação é de equivalência ou não é ver se ela é reflexiva, se essa reta está relacionada consigo mesma. E veja, não tem como, né? Pelas mesmas razões que a gente trouxe no exercício 1. Uma reta, ela não tem como ser perpendicular a si própria. Isso não acontece com uma reta, tudo bem? Só lembrando, o perpendicular, duas retas são perpendiculares quando elas são concorrentes e formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus entre si. Nesse caso aqui, obviamente, como uma reta ela não pode ser perpendicular a si mesma, a gente tem aí a reta que, no caso, R não está relacionado com R, tudo bem? Pois uma reta não pode ser perpendicular a si própria. Portanto, o perpendicularismo entre retas de um plano não define uma relação de equivalência, pois ela esbarra logo de cara na primeira propriedade, que é a propriedade reflexiva. Aqui no exercício 3, onde o conjunto E em questão era um produto cartesiano de n por n, certo? Onde n é o conjunto dos números naturais. E quando é que a gente fala, né, que um par está relacionado com o outro? O que é que essa relação exige nesse caso aqui? Que um par AB vai estar relacionado com um par CD se somente se a soma de A com B for igual à soma de C com D. Então vamos lá, verificar se isso é uma relação de equivalência ou não. É você caminhar no sentido de constatar as três propriedades apresentadas na definição, que é reflexividade, simetria e transitividade. Para a simetria, né, primeiro eu coloquei aqui 3 elementos arbitrários do conjunto em questão, para a gente não ficar chamando novos elementos durante a demonstração e ficar muito carregada, tá? Então vamos tomar aqui 3 elementos quaisquer no conjunto n cartesiano n. Então, veja que AB está relacionado com AB, certo? Por quê? Porque se você pegar no primeiro par AB e somar, isso vai ser igual à soma das entradas do segundo par, que também é AB. Então, ó, AB, no caso A mais B, é igual a A mais B. Logo, essa relação ela é reflexiva em E, porque um elemento está relacionado consigo mesmo. Vamos supor agora, tá? Em busca de constatar a simetria, vamos supor que aconteça que o par AB esteja relacionado com o par CD. Se isso acontece, significa que A mais B é igual a C mais D, certo? Ora, na igualdade de coisas, se você falar que um x é igual a um y, então um y também é igual a um x. Então, se você tem aqui A mais B igual a C mais D, é muito razoável, né? E óbvio que isso implica que o C mais D é igual a A mais B. Eu só inverti aqui a posição dos termos da equação. Eu coloquei CD para o lado de cá e o AB para o lado de lá e permanece aqui a igualdade. Isso acontece, certo? Mas quando CD é igual a A mais B, isso significa que CD está relacionado com AB. Ou seja, quando eu supus que AB está relacionado com CD, eu consegui concluir que CD está relacionado com AB. Logo, você tem aí que R satisfaz a propriedade de simetria
no conjunto E dado. Por fim, vamos caminhar aqui em busca da constatação da transitividade dessa relação nesse conjunto. Vamos supor que essas duas coisas aconteçam. Vamos supor que o par AB está relacionado com o par CD e que, por sua vez, o par CD esteja relacionado com o par EF. Dessa primeira suposição, pessoal, se eu estou supondo que AB está relacionado com o CD, quer dizer que A mais B é igual a C mais D. É isso que a relação dita para a gente. E dessa segunda afirmação aqui, nossa suposição de que, por sua vez, o par CD está relacionado com o par EF, significa que C mais D é igual a E mais F, obedecendo a definição da relação. E veja, dessa forma, se você tem que um cara aqui, né, o A mais B, ele é igual a C mais D e, por sua vez, o C mais D é igual a E mais F, então esse camarada aqui, A mais B, ele é igual a E mais F, pois a igualdade ela é uma relação que satisfaz a transitividade. E, portanto, A mais B é igual a E mais F. Ora, mas o que quer dizer isso aqui? Quando A mais B é igual a E mais F. Significa, gente, que o par AB está relacionado com o par EF. Portanto, quando eu supus que o AB está relacionado com o CD e, por sua vez, o CD está relacionado com o EF, então o par AB está relacionado com o par EF. E assim, a relação ela é transitiva. E além de ser reflexiva, né, e simétrica em E, satisfazendo assim esses três critérios para ser uma relação de equivalência, a gente pode concluir então que R ela é uma relação de equivalência em E, ou que R define uma relação de equivalência no conjunto E. Tudo bem? Temos provado nosso exercício. Era isso. Até a próxima aula. Trarei conteúdo novo. Dessa vez vamos entrar na parte mais dura do nosso curso, que de fato é adentrar na ideia, né, do conjunto dos números inteiros e todas as consequências que isso nos acarretará. Tá? Espero que tenham gostado e compreendido. Vá para o Classroom com suas dúvidas e aguardem que em breve teremos atividade disponível para vocês lá com prazo para vocês entregarem, e essas atividades já serão avaliativas, tá bem? Contarão para a nossa nota da primeira unidade. É isso, fiquem bem e tchau, tchau.